boa noite. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal tá entrando, tá bom? Vamos dar um tempinho de uns 2 minutinhos, a gente já começa a nossa live. Enquanto isso, quem tiver dúvida, né, sobre a quimioterapia, já vai colocando aí que daqui a pouquinho eu vou responder para todos vocês. Vamos dar mais um tempinho. Vamos dar mais um tempinho. Bora, meninas, bora entrando. Estou online. Vamos dar só um tempinho para entrar mais um pessoal. A gente já começa a nossa live. Para quem tá entrando, uma boa noite para vocês. Fiquem aqui conosco, hoje a gente vai bater um papo bem legal aí sobre quimioterapia. Oi, Brenda, que bom que você tá aqui. Como é que você tá, minha amiga? Escreve aí. Tá tudo bem contigo? Imagina, amiga, eu tô aqui para isso, para ajudar na medida do possível. Às vezes a gente precisa estar junta para, né, para ajudar umas às outras, porque eu sei que o quanto é difícil, né, da gente estar passando por essa etapa. E eu sei que tem hora que dá vontade de desistir, mas que bom que você me escutou. Fico feliz. Já tá em casa. Que maravilha. Isso sim é uma boa notícia. Tomara que você consiga agora amenizar esse problema que você estava tendo aí, que você ficou internada, para você voltar, né, se alimentar bem e ficar bem, que é o que importa nesse momento. Aqui entrando a nossa amiga Rejane, é isso aí, vamos entrando, meninas, pra gente começar a falar desse assunto tão temível, né, que a gente, acho que de todos os, digamos assim, as etapas, né, de um tratamento oncológico, com certeza a quimioterapia é uma das piores, né. Bom, pessoal, eu vou começando, depois o pessoal for entrando, a gente vai conversando com eles. Bom, primeiramente, obrigada por todas estarem aqui hoje comigo, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Principalmente você, viu, Brenda? Valeu mesmo por estar aqui. Tô muito feliz de saber que você tá vendo a nossa live aí de tão longe. Bom, meninas, vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre essa questão tão delicada que é a quimioterapia, né? Não tem como eu não começar falando do meu processo, né? Eu tive sorte que eu fiz pouquíssimas, né? Só fiz 4 quimioterapias e foram o suficiente, né? Pra deixar a gente bem... Pelo menos eu fiquei bem malzona mesmo no começo.
Então, eu acho assim que varia muito de mulher para mulher, porque cada uma tem o seu organismo. Mas acho que no modo em geral, né, nesses 3 anos que eu estou aí acompanhando o nosso grupo, eu percebo que os efeitos colaterais meio que são os mesmos, né? Então, a gente acaba se familiarizando com isso, porque, infelizmente, quase todo mundo tem as mesmas coisas, né? Só que as químios, elas são diferentes, né? Às vezes as meninas comentam, ah, mas eu fiz a quimio... As meninas falam muito de quimioterapia branca, quimioterapia vermelha. A quimioterapia, meninas, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu tomei a mesma quimioterapia que a nossa amiga e eu não tive nenhuma reação. É que às vezes quimioterapia branca tem vários componentes, nem todos os componentes são iguais. De repente, para mim foi de um jeito, para você foi de outro, né? Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Porque nem todas são iguais, né? Só para vocês terem uma noção, eu até coloquei aqui o que tem em cada uma delas, né? Por exemplo, na quimioterapia branca, existem uns componentes chamados paclitaxel, doxatel, carboplatina, ciclosfamida e entre outras. Eu, por exemplo, na minha branca, porque eu fiz 4 quimioterapia branca, tinha essa doxetaxel e a ciclosfamida, né? Então, tinha esses dois componentes, né? E para mim, assim, elas me deu alergia, né? Pra você ver, de todas as meninas nesses 3 anos que a gente tá acompanhando, pouquíssimas meninas reclamaram que tiveram urticária. E eu tive urticária. Eu tive urticária que varia de hospital para hospital, mas geralmente quando vai fazer a quimioterapia, eles receitam, que a gente fala que é o kit quimioterapia. Que ali tem remédio para enjoo, para vômito, no caso para diarreia e para alergia. Mas mesmo eu tomando aquela medicação, o antialérgico, para mim não foi o suficiente. Eu precisei me deslocar até o hospital para tomar na veia, porque realmente a minha urticária foi muito grande, né? Então em mim ficou vermelha principalmente nos braços, nas pernas, na virilha. Então fiquei bem com aqueles calombos, sabe? Bem, coçava e ardia muito, né? Então, assim, no modo em geral, poucas mulheres têm esse tipo de reação, né? A mais comum, né, geralmente, são os cabelos, né? O que acontece com a quimioterapia branca? A quimioterapia branca, ela intensifica a queda. Então, o cabelo não vai cair de uma vez. Ele vai caindo, até que ele fica ralo, né? E aí é onde começa a aparecer as falhas, né? Então, isso é uma das características da quimioterapia branca, né? Então, ela tem essa questão do cabelo, ela dá diarreia, dores no corpo, né? Principalmente nas articulações. É uma das etapas mais difíceis, né? Que, nossa, é complicado, né? A gente... eu acho que pra mim, de todas, realmente essas dores foram as piores, né? A sensação que eu tinha é que tinha alguém em cima de mim, montado cavalinho, sabe? Então, aquilo era uma dor insuportável. Dores, principalmente na lombar. Eu acho assim, eu já tenho problema na coluna, né? Tenho um começo de hernia na minha coluna. Parece que a quimioterapia, ela intensificou todas aquelas dores que eu tinha. Então, aquelas dorzinhas leves no joelho, ela intensificou. Dores nas costas, ela intensificou. Então, assim, eu vivia mais acamada, né? Nos primeiros dias da quimioterapia, geralmente eu ficava mais acamada porque eu não conseguia andar. E ela atacou muito os músculos da minha perna, que são as dores neuropáticas que a gente fala tanto, né? Que as meninas falam, meu Deus, mas que dor é essa? Vai passar? Alivia, né? Não se compara hoje nem de perto o que eu passei na quimioterapia. Hoje eu tô bem tranquila, sinto dores sim, mas nada comparável ao que eu tive nesse período, porque no período que eu tava, realmente eu não conseguia nem andar. Principalmente subir escada, eu moro num morrinho aqui, eu fiquei de castigo dentro de casa, porque eu não conseguia descer. Para descer a minha rua, demorava muito tempo, porque eu tinha que descer devagarzinho, parando, porque realmente doeu demais as minhas panturrilhas, né? Então, foi uma coisa assim que
acho que de tudo que eu passei, mesmo a urticária, essa parte foi a pior. E tem a quimioterapia vermelha, né? Que ela tem uns componentes que leva, né? Nela são a doxorubicina e a epirubicina. Eles têm uma coloração, né? Que chamam de rubi, que aquele tom avermelhado. Por isso que muitas meninas ficam falando, ah, quimioterapia vermelha, quimioterapia branca, né? Porque a vermelha, ela tem essa coloração, né? Então, por isso que você já vê lá de longe quando as meninas estão tomando essa tipo de quimioterapia, porque ela é avermelhada, né? E essa as meninas falam que ela é a vilã da história, né? E eu não posso lhe dizer que eu não fiz a quimioterapia vermelha. Mas quando eu fui fazer, as meninas falavam muito dela e eu acho que era o terror, né, das meninas. Mas analisando hoje, nesses 3 anos que eu acompanho vocês, né, pelo nosso grupo, eu percebo que a vilã é a branca, né? Como eu falei pra vocês, ela dá aquelas dores neuropáticas, né, aquelas coisas mais complicadas. E qual é a diferença da queda de cabelo para vermelha e para branca, né? Como eu comentei, na branca, ela intensifica a queda. Então, ela vai caindo, né, aqueles bolos, né, vai caindo, até que vai ficando aquelas falhas. Já a vermelha, ela causa alopécia, né? Então, é questão de você puxar e sair aquele bolo todo, né? Cair literalmente aqueles bolos, né, de cabelo. Então, as meninas falam assim que é complicado, né? Porque você dorme de cabelo, no outro dia, quando você acorda, você tá sem nada, né? Então, assim, eu acho que uma das partes piores que quando as meninas, quando fala assim, você vai fazer quimioterapia, eu acho que a gente não pensa nos efeitos que a gente fica ouvindo, né? Como eu tô comentando, dor na perna, dor arida, não, é o cabelo, né? O cabelo ainda é um tabu muito grande, porque é a nossa vaidade, né? Os nossos seios e os nossos cabelos, né? Então fica aquela coisa assim meia, né? Meu Deus, eu vou perder os meus cabelos, né? Mas meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero até que vocês comentem aqui qual foi a sensação de quando vocês rasparam a cabeça. Porque pra mim foi uma sensação de liberdade. Pra quem vai entrar nesse período... Gente, quando a gente tá na quimioterapia, o couro cabeludo fica tão dolorido, tão, sabe, parece que tá puxando o seu cabelo. E nossa, aquilo queimava. Eu, por mim, já tinha raspado minha cabeça logo de cara, né? E eu comecei a minha quimioterapia bem pouco antes do Natal. E já tava com sabe, aquela agonia dolorida, né? Então eu cortei o cabelo, fui cortando ele meio aos poucos, pra família, né, começar a se acostumar com aquela nova etapa, né, mas quando começou a doer o cabelo, a minha vontade era de raspar logo de cara, mas pela minha filha e pela minha mãe, eu preferi sofrer, né, então tentei segurar, mas teve uma hora que não deu, né, tive que realmente raspar, né, a cabeça, e pra mim foi um alívio. Então eu queria ver com vocês aí se vocês também tiveram essa sensação. Na hora é um sofrimento. Nossa, é muito complicado quando você vê o seu cabelo indo embora. Mas quando você, né, tá com aquele couro do cabelo todo dolorido, na hora que você raspa, dá uma sensação de liberdade, aquele alívio de imediato, né? Aquela queimação na cabeça não tem mais, né? E o cabelo, gente, o cabelo ele volta muito mais forte depois, né? Vai começando, é legal, para quem tá fazendo essa etapa, gente, tirem fotos para depois vocês verem o acompanhamento. Eu fiz isso e, nossa, não vi a hora do cabelo começar a crescer, então eu fui fazendo de todo mês, né, todo dia 27 do mês eu tirava uma foto no mesma parede, no mesmo perfil, para eu estar acompanhando o crescimento do meu cabelo. E olha que eu vou falar para você, viu, o cabelo naquela época cresceu bem rápido, né. Né, devido à praticidade, né, eu preferi manter o cabelo assim, gente. Então, meus cabelos, as meninas que já me conhecem há um pouco tempo, mais tempo aí, já sabem que chegou o cabelo aqui, eu já até que ele tava grandinho, ó, já cortei ele de novo, porque já me acostumei e eu acho que ficou mais prático, né. Mas é uma sensação bem complicada, né. Então, a gente acaba sofrendo muito, né, nessa etapa. E
E aí eu tenho outras coisas, né, que eu vou falar um pouco da minha experiência com a quimioterapia. Como eu comentei com vocês, né, eu tive essa questão da urticária, graças a Deus foi só na primeira. De todos os sintomas que geralmente dá muito, né, que é enjoo, dá muita diarreia, tem umas meninas que acabam ficando por conta do paladar, porque a gente fica com o paladar meio metalizado, as meninas acabam não se alimentando direito, né? Eu confesso que comigo também foi a mesma coisa. Eu não tive diarreia, eu tive uma vez só, né? E eu, como tinha o kit, né, quimioterapia, eu já tomei, né, no primeiro dia e já cortou e eu já não tive mais. Agora, o que me acompanhou do começo ao fim, me persistiu por um tempo depois, foi a questão do enjoo. Nossa, eu sofri muito, porque que nem eu falo, os enjoos, né, da gestação para uma quimioterapia, qual que é a diferença, né? Pelo menos para mim, os meus enjoos eram matinais, né? Então eu tomava, até que eu nem escovava os dentes de manhã, já ia tomar meu café e depois que eu vinha escovar os dentes, porque senão me dava ânsia. E passava. A quimioterapia não, gente, era o dia inteiro, aquela coisa, sabe? Enjoada, aquela coisa ruim, não conseguia nem pensar em comida. Arroz e feijão, misericórdia, era difícil. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, que as nutricionistas me perdoem, mas eu comi muita besteira nesse período, porque eu precisava me alimentar. Porque eu precisava, sabe, senão a gente vai perdendo peso e a gente vai perdendo a defesa do corpo, aí que a gente realmente sente os efeitos colaterais, né, da quimioterapia. Então, o que eu fazia, gente? Eu comia besteira. Hoje eu não tô afim de comer comida, não. Eu tô afim de comer uma coxinha. Eu ia lá e comia coxinha. Claro que eu me alimentava também. Mas eu comia aquilo que o meu estômago aceitava. Porque realmente foi um período muito difícil pra mim, né? E tem umas meninas que ficam tão debilitadas, né? Que acabam despencando, né? As plaquetas. E então a gente tem essa preocupação por conta da imunidade, né? Então eu colocava, os meus filhos são um pouco enjoados para essas questões de legumes, mas eu pegava inhame, eu cortava ele em filetinhos e punha dentro do feijão para cozinhar, porque aí depois ele se dissolvia e outro inhame não tem cheiro, não tem gosto. Então eu comia muito inhame, gente. Às vezes batia, minha mãe que fazia às vezes inhame com maçã, outro dia meu marido fazia inhame com laranja, enfim, a gente batia e fazia aqueles sucos verdes, e assim que eu fui conseguindo, né, me restabelecer. Então fica aí uma dica para vocês, né, para quem tá começando, gente, se preocupem com a imunidade, né, eu sei que quando a gente tá nesse período, a gente, como eu acabei de falar, a gente fica com dificuldades de comer, né, então a alimentação é algo muito importante pra gente se preocupar, tem que se preocupar. Porque se você não come, aí a sua defesa do seu corpo vai ficando fraca. E aí você absorve tudinho esses efeitos colaterais, né, da quimioterapia, você acaba sentindo na pele, né? E aí é onde a gente fica ruim, né? Tem muita gente até que precisa ser internada porque fica tão debilitadas que é onde a coisa pega, né? Então, hoje, né, reforçando, meninas, vocês precisam se alimentar, cuidar da alimentação. Principalmente para quem tá começando, se tiver a oportunidade de procurar uma nutricionista no hospital que você se trata, ou mesmo que seja no particular, é importante. E de preferência que ela tenha esse olhar aí pro setor oncológico, né? Porque é importante ter uma pessoa especializada nessa área, porque ela vai saber exatamente do que você precisa, né? Então, eu tô na quimioterapia. Quimioterapia, você precisa estar pensando na defesa. Então, vamos ver, né, o que você pode comer para você se alimentar, para você não ficar doente nesse período, né? E evitar mesmo comer esses embutidos, né? É mais fácil a gente focar no que a gente não pode comer, né? Então, elimina refrigerante, elimine esses embutidos que nem frios, linguiça, essas coisas, gente, que isso é muito inflamatório, né, pro nosso corpo. Então, a gente tem que ter essa coisa na mente, que nós precisamos ser saudáveis, né? E quando você tá nesse período da quimioterapia, mais ainda, né? Porque a gente precisa pensar no nosso corpo, na nossa imunidade, na nossa defesa, né? Então, isso é uma das coisas importantes.
Hoje de manhã tem uma das minhas amigas, né, do grupo, comentou sobre a questão da diarreia, né? Até ela perguntou o que podia tomar. Bom, meninas, eu dei uma pesquisada com algumas pessoas do grupo, né? Inclusive a minha amiga Rejane, que também deu uma força, porque, como eu falei, eu não tive essa experiência, tive uma única vez, mas a própria medicação já cortou e eu não tive nenhum problema. Então, até a recomendou sobre a questão de comer alimentos com fibra, né? Porque tem meninas que o intestino prende e tem outras que o intestino solta, né? Então, tem que tentar ver o que pode... Primeiramente, quem tá com diarreia, tomar o Hemosec, né? Que até as meninas comentaram, a Rê, né, comentou que isso é bom porque ajuda, né? E tomar bastante líquido, gente, para poder vocês se hidratarem, né? Porque você vai perdendo água, né, nesse período. Então, é importante você né, tomando bastante líquido. E líquido, tá, gente? Não é refrigerante, não. É água, sucos naturais, né? Isso vai ajudar você a se reidratar. Agora, para as meninas que estão com o intestino preso, o que acontece? Eu tive esse problema depois que eu terminei, né? De ficar com o intestino preso. Então, eu tive que fazer uma dieta um pouco mais, assim, equilibrada na questão das fibras, né? Então, uma dica que a Rê deu hoje, que eu também usei um pouquinho também, é a questão da aveia, né? Farinha de aveia. Pegar, assim, de repente, fazer uma saladinha de fruta, né? Colocar um pouquinho de aveia e por cima e comer. Então, até um mingauzinho de aveia. Eu comia mingau de aveia. Eu amo mingau de aveia. Então, de noite eu sempre fazia assim para comer, porque também auxilia, né, a gente nessa questão dos alimentos. O mamão também, comer frutas, né, que ajudam a soltar o intestino. Então, assim, tem algumas coisinhas que a gente vai se virando, né? Eu mesmo, gente, todos esses sintomas que eu tinha, eu procurava mesmo a questão natural, né? Porque a gente já toma tanta medicação, né? Então, a gente acaba tendo esse... Eu mesmo evitava de tomar remédio mesmo, né? Eu procurava mais essa questão de um chazinho, que nem a gente quando fica com diarreia, né? Que não fica aqueles gases dentro da gente, a gente fica sentindo aqueles incômodos. Então, toma um chazinho, né? Um chazinho, cuidado com chás, mas um chá de camomila é um chá que é liberado, né? Pra gente tomar em qualquer período, né? Em qualquer fase. Até brincam que a camomila é a nossa melhor amiga, né? Porque ela auxilia muito, né? Na quimioterapia. E aí vai uma dica da nossa amiga chá camomila. Para as meninas que vão fazer, né? Pegar o acesso, porque infelizmente a quimioterapia geralmente é na mão, não é aqui no braço, né? É na mão. E dói, né, meninas? Vamos combinar que dói muito. Então, uma dica para você que tá na quimioterapia, tá tendo aquelas dificuldades, porque as veias somem, faz o chá de camomila, faz aquela compressa, né? Principalmente, vai fazendo assim, ó, 3 vezes por dia. Tipo assim, a quimioterapia semana que vem já começa hoje. Começa hoje, fazendo aquelas hidratações. E pós também, né? Vai colocando para ajudar a hidratar as veias. Isso vai facilitar o seu acesso, né? Eu comecei, né, pela cirurgia e eu precisei tirar os meus linfonodos. Então, eu não podia mexer no braço esquerdo onde eu operei. Então, eu só tinha essa mão. E Deus foi tão misericordioso comigo, porque só foram 4. Porque se tivesse que tomar mais, eu ia ter que colocar aquele catéter, porque realmente não ia dar certo, porque as minhas veias estouraram todas. Eu sofria muito. Toda vez que eu já ia chorando, por mais que eu tentava pensar ali em 1000 coisas para não olhar a menina furando, mas era uma etapa difícil para mim. Eu sofri muito mesmo. Acho que a única vez que as meninas pegaram meu acesso de primeira foi na minha última quimioterapia, que até eu brinquei e falei, oxa, pelo menos a última, né? Já pegou direto e não tive nenhum problema de precisar trocar porque estourou, alguma coisa nesse sentido. Então, foi uma etapa difícil. E falando, né, vocês podem perguntar assim, mas por que tem mulheres que começam pela quimioterapia, tem outras mulheres que começam pela cirurgia? Por quê, né? Tem umas que fazem químio, tem outras mulheres que nem fazem químio. Gente, tem um fator de coisas, né, que determina se você precisa ou não da quimioterapia. No meu caso, né, a gente sabe que quando você é diagnosticada com câncer, independente, né, se é câncer de mama, se é câncer no pulmão,
é necessário fazer um exame chamado imunohistoquímico, né? A gente fala muito sobre isso no nosso grupo. Que raio de exame é esse, Flávia? É um exame que vai determinar do que o seu câncer está se alimentando, né? No nosso caso do câncer de mama, a gente tem alguns subtipos, né? Então, tem alguns que se alimentam dos hormônios, que é o que a gente comenta que é o famoso luminal, que é o meu caso, né? Tem luminal A e tem luminal B. O luminal A é aqueles que as células cancerígenas, elas crescem um pouco mais devagar, né? E a B, elas crescem mais rápido, né? Eu sou sortuda, então a minha foi a luminal B, né? Que cresce mais rápido. E no meu caso, quando eu descobri, né, o meu nódulo, ele tava bem pequenininho. Mas pra você ver, gente, com menos de 2 centímetros, por o fato dele ter essa questão de crescer muito rápido, ele acabou saindo, né, do local que ele tava e acabou pegando, né, se espalhando e acabou pegando os meus linfonodos, né? E graças a Deus eu consegui pará-los aqui, né, nos linfonodos. Porque eu fico pensando, se eu não tivesse ido atrás, né, talvez hoje eu não estaria aqui para contar para vocês, né, dar esse testemunho, né, que eu tô bem, que eu tô aqui. Porque uma vez que eles caem nos linfonodos, né, então imagina, é a drenagem linfática uma das partes, né, e todos eles são interligados. Então, se tem uma drenagem que tá com água, vamos pôr assim, né, para vocês entenderem, com água suja, imagina ele drenando essa água suja pro corpo inteiro, espalhando tudo células cancerígenas pro corpo inteiro. Então, é onde a gente chama de metástase, né? Então, posso dizer que eu já tive uma metástase na minha axila. Então, foi necessário tirar os meus linfonodos. Por conta disso, o médico aconselhou a fazer a quimioterapia, né? Pra gente irradiar qualquer tipo de outros tipos de células, né? Células cancerígenas que tivessem tentando passar para outros órgãos, né? Então, por esse motivo que eu precisei fazer. Quando a mulher, isso eu já testemunhei, inclusive com 2 amigas minhas, amigas pessoais, elas, como elas descobriram bem no comecinho mesmo, né? Ainda não estava invasivo, né? Então elas estavam in situ, né? Quer dizer que elas estavam ali ainda só alojadas no único cantinho, elas não se disseminaram para outros lugares. Elas não precisaram fazer a quimioterapia. Por isso a importância da gente estar sempre se mantendo, essa questão da gente estar procurando o médico, estar se cuidando, fazendo os exames, porque isso é importante, né? Eu também achei bem no comecinho, né? Aí eu fico pensando, tem muitas mulheres que ficam, não, ixi, eu vou ficar procurando isso não, não, é nada não, vou deixar pra lá. Já pensou se tivesse deixado pra lá? Né? É um nódulo tão pequenininho, mas tão agressivo. E ele já pegou minha axila. Então, você imagina se eu tivesse deixado pra lá, ele teria pegado, de repente, o meu pulmão, outros órgãos. Então, por isso é importante da gente estar sempre se cuidando, né? Então, esse é um dos subtipos, né? Que é o luminal. Tem um outro que a gente chama ele de HER2, né? Ele já é um pouquinho mais agressivo do que o luminal. E ele se alimenta dessa proteína chamada HER2, que a gente tem no corpo. Então, ele também, geralmente, as meninas, quando tem esse HER2, é muito difícil as meninas já começarem pela cirurgia. É necessário se começar pela químio, exatamente para desencostar, para ele murchar, né? Para desencostar de outros órgãos, para tentar conter ele ali, para, né, tirar ele por inteiro e não deixar ele espalhar para nenhum outro lugar. Então, esse é um outro subtipo. Antigamente, ele era o mais agressivo, né? Então, ou as meninas tinham luminal, ou as meninas tinham HER2. Mas agora, né, com o passar do tempo, a gente ainda não sabe, né, tá tendo muito estudo sobre esse novo subtipo, que é o triplo negativo. Que aí os médicos ficam pensando, se ele não se alimenta de hormônios, né, e não se alimenta da proteína do HER2, do que esse câncer se alimenta? Então, tá aí um ponto de interrogação que tem bastante farmacêutica estudando para ver se consegue achar uma medicação eficaz. Assim como eles fizeram com o HER2, né, que é a medicação Herceptin, que é uma medicação específica para esse tipo de para esse subtipo, eles também estão procurando para o subtipo triplo negativo, que também agora já tem um triplo positivo, né? Não é esse nome correto, é um nome em inglês, que eu não me lembro, me perdoe-me,
mas a gente, para falar mais fácil na nossa língua, seria o triplo positivo, porque além de se alimentar dos hormônios, ele também se alimenta da proteína, que são esses dois tipos mais agressivos no momento que nós estamos tendo agora, né? Que é o triplo negativo e o triplo positivo, né? Então, infelizmente, tem mulheres que quando descobrem, né, já tem até metástases em alguns outros órgãos, né? Então, assim, ele é muito agressivo, né? Mas tem muitas meninas aí que pegam também no comecinho, mas assim, é um tratamento que eles estão ainda estudando, né, essa questão, para entender um melhor, para, né, chegar ali e fazer uma medicação mais eficaz. Não que as medicações não sejam, mas assim como fizeram com o HER2, né, acharam um remédio específico, é a mesma coisa que eles estão fazendo, né. Então, assim, é importante, né, quando você é diagnosticada, ter esse imunohistoquímico. Porque sem ele, eles não conseguem saber como lidar, como tratar, né? Como é que vai ser essa questão. E tem outros fatores também, né? A gente tá falando do subtipo, mas eles levam muito em consideração a questão da idade, a questão do tamanho do tumor, porque mesmo que você tenha o luminal, que ele não é tão agressivo, mas se ele tiver um tamanho muito grande, acima de 3 centímetros, geralmente eles vão começar pela quimioterapia, porque a ideia é dele diminuir, né, para desencostar de qualquer lugar que ele esteja, para ser mais eficaz a retirada desse tumor. Então, assim, são várias situações. Assim como eu comentei sobre as diferenças da quimioterapia branca para a quimioterapia vermelha, tem a questão também da quantidade, né? Olha que interessante, gente, a quimioterapia, o cálculo da dose, né, porque às vezes a gente chegava lá, tinha meninas que às vezes era um negocinho pequenininho, outras já tinham um negocinho grandão. Como é que é feito esse cálculo, né, gente? Eles, depende, né, de cada protocolo, mas eles fazem os cálculos baseados no nosso peso e na nossa superfície corpórea, né, então é como se eles dividissem a gente em 1000 quadradinhos para chegar a um número exato para poder colocar, nem mais e nem menos, exatamente aquela quantidade que vai né, que vai ser bom pro corpo inteiro. Aí, gente, lamento, quem é mais gordinha acaba sofrendo mais, porque aí toma mais medicação, né? Eu, na época, tava bem gordinha e eu tomei bastante, né? Então, vai muito do corpo, né? Então, isso é uma coisa, assim, que se você não sabia, você fica sabendo agora, né? Que quando você vai fazer a quimioterapia, ela pode ver que cada uma vem com um número, né? 1 litro, não sei quanto, 1,5 litro, 1 litro e 400 e poucas, 1 litro e 400 ml. Então, por que isso? Porque vai depender do corpo, né? Então, cada um tem essa questão. Então, assim, quando eles vão decidir como é que vai ser o nosso tratamento, tudo isso leva em conta. Se você tem alguma doença pré-existente, né? Alguma problema de pressão, né? Tudo isso, a idade, o tamanho, aonde está localizado, né? Então, hoje tem uma vasta, né, ideias, assim, de vários caminhos para eles estarem sendo o mais eficaz possível, né? A gente for reparar aí, né, alguns anos atrás para agora, antigamente, quando se falava-se de câncer de mama, não tinha muito o que se discutir, simplesmente eles tiravam o seio e acabou, né? E hoje em dia não, hoje eles fazem de tudo para preservar o máximo que eles podem. Então, quando eles realmente chegam na decisão de falar, não, precisa tirar o seio, é porque realmente é necessário, né? Mas eles, antes disso, eles estudam todas as possibilidades para tentar manter a mulher o máximo que ele puder, da pele, do bico, né? Então, eles têm essa preocupação. Eu tive essa sorte, né? Como o meu era muito pequenininho e tava num local até que fácil, né? Então, eu fiz um quadrante. Então, eu não precisei né, tirar o meu seio e nem tirou muito, né? Ele ficou só uma marquinha, mas graças a Deus né, eu fiquei só com essa cicatriz bem pititica, quase imperceptível, né? Então, nessa parte eu tive muita sorte, né? Então, eu agradeço a Deus por conta disso, porque eu vejo, às vezes, cada cicatriz que me chateia, né? Falo, poxa vida, né? A mulher, a gente não... Eu sei que a gente, às vezes, claro, né? Vai preferir ficar com uma cicatriz e estar viva do que a gente, né? Acabar falecendo por conta dessa doença tão triste. Mas é uma situação que eu me ponho no lugar de vocês.
né, que tiram, deve ser bem complicado, né? Por isso que eu falo que a gente tem que estar preparado aqui, gente, porque se a gente não tiver preparado aqui na nossa cabeça, a gente pira, né? E com razão, porque mexe muito, é o cabelo, é a aparência, a gente fica debilitada, a gente não consegue ser aquela pessoa. Eu mesmo sou uma mulher muito ativa e eu, nossa, me vi querendo fazer as coisas e não consegui. Nossa, pra mim acho que foi a parte mais difícil, né? Que eu tive, foi essa parte de querer dar o 100% e não conseguir, porque o corpo não, né? Então é o momento que eu falo, quimioterapia é o momento de você respeitar o seu corpo, né? Esquecer da casa, esquecer dos filhos, esquecer do marido, porque você precisa cuidar de você, né? Mesmo que você queira, você não consegue. É um momento que é como a gente comenta até quando no comecinho de uma gestação, né? A gente não fica com aquela sonolência, aquela fadiga, aquele cansaço, porque veja bem, o corpo está se preparando para produzindo, né, um bebê ali dentro. A quimioterapia não deixa de ser diferente, porque o corpo inteiro tá numa defesa, tá numa guerra, né? Contra a sua defesa ali se armou com tudo que tem de direito, né? Para poder lutar contra aqueles invasores, né? Então o corpo sente, então você precisa respeitar nesse momento, você precisa, sabe, ter paciência, porque não é fácil, então você tem que ter paciência. Hoje... E as pessoas têm que se respeitar, né? Mas eu sempre brinco assim, se permita ficar nos primeiros dias, né? Porque realmente não é fácil quando você toma a quimioterapia, os 5 primeiros dias são terríveis. Mas se permita só nesses dias, tá, gente? Depois, bora lá, vamos tentar reanimar, vamos tentar levantar, porque se a gente se entregar, né, ficar literalmente numa cama, vai ser pior. Então, a gente tem que também se esforçar. Mas se permita, sim, de você ficar quietinho no seu canto. Olha, não tô bem hoje. Então, olha, hoje, gente, não me peça nada. Hoje eu não tô bem, né? Porque só a gente sabe o quanto é difícil passar por essa etapa, né? Então, é bem, bem complicado. Bom, meninas, uma outra coisa que a quimioterapia faz, pra mim, isso foi bom, em partes, que é a menopausa química, né? Eu estou numa menopausa química, né? Flávia, o que é isso, menopausa química? É que eu não tenho idade para entrar na menopausa, então eu fui forçada através da quimioterapia, e eu, desde a minha primeira sessão de quimioterapia, que foi em dezembro de 2021, eu não menstruei mais, né? E como o meu subtipo ele é hormonal, a gente precisa tomar um bloqueador hormonal. Então, ajuntou tudo, então tô desde 2021 sem menstruação. Que maravilha, uma coisa de boa nisso. Como eu falei, em partes. Porque aí vem a famosa menopausa, vem os efeitos colaterais dela, que também não são brincadeira, gente. Olha, eu vou falar pra você, não riam quando vocês vê, assim, quem tá boazinha aí. Às vezes eu ficava rindo da minha mãe, que a minha mãe falava, ai meu Deus do céu, que calor, que calor. Tô passando mal. Você não deu calor, não? Tô com calor. E eu ficava rindo, que eu falava, mãe, um frio desse, você tá sentindo calor? Pois é, gente, agora eu tô nessa fase. E é triste, viu? Oh, meu pai do céu, é bem complicado, meninas. Existe algumas medicações que auxiliam, mas eu vou falar pra você, é difícil, né? É difícil, é um dos efeitos colaterais que por um lado é bom, né? Que a gente não tem aquela bênção todo mês, mas em compensação a gente sofre com esse calorzão, né? Eu já faz mó tempão que eu não sei o que é usar blusa de frio, porque realmente esse período agora que tá assim fresquinho, né? Esse tempo mais ameno, assim, é bem tranquilo. Agora, quando tá aqueles calorzão, a gente sofre. Então, esse é um dos efeitos colaterais que a gente tem, né? No meu caso, por conta do meu bloqueador hormonal, eu não menstruei mais. Mas tem meninas que podem menstruar, voltar a menstruar normalmente, mesmo as que tomam bloqueadores, que eu já vi algumas meninas comentando. Não é o correto, né? Porque a partir da hora que você bloqueia todos os seus estrogênio e progesterona, não é pra você menstruar mais, né? Por isso que as meninas, nesse período, vocês que estão tomando bloqueador hormonal, cuidado, que vocês, não é porque vocês não menstruam que vocês acham que não pode engravidar, e engravida. Então, vocês tomem cuidado nesse período.
Meninas, no período da quimioterapia, se for ter relação sexual, meninas, usem preservativo, porque a gente acaba tendo alguns resíduos da quimioterapia e isso pode ser prejudicial para o nosso parceiro. Então, se vocês forem ter relação nesse período de quimioterapia, usem preservativo. Até para você se prevenir com relação a uma gestação e até para você também não passar esses resíduos da quimioterapia para o parceiro. Então, isso é uma coisa importante. Tem outros efeitos que eles são um pouquinho mais prolongados, né? Inclusive, tem uma amiga do nosso grupo que ela mandou uma pergunta aqui, que eu até falei, isso é uma pergunta ótima, né? Deixa eu até ler a pergunta dela aqui que ela colocou. Cadê? Ela perguntou sobre a polineuropatia, né? E perguntou se, com o tempo, ela sentiu muitas formigações, sensações de dormência nos pés e mãos. E ela tá perguntando por quanto tempo isso permanece. Bom, meninas, eu vou falar por mim, tá? Eu tinha, assim, sensibilidade, essa dormência nas pontas dos dedos, né? E nas pontas dos pés, ficava formigando. Principalmente se de repente eu ficasse numa posição só, às vezes no sofá com as pernas dobradas, eu não sentia. Por um bom tempo eu fiquei sem sentir as pontas dos dedos, das mãos e dos pés. No meu caso, voltou ao normal, tanto é que eu sinto ao normal hoje. Mas essas dores, né? Essa formigamento, de repente, que nem às vezes eu fico muito tempo com o celular assim, eu sinto meus braços formigarem, né? E essas dores, que a gente chama de dores neuropáticas, elas vão e voltam, né? Então, importante a gente ter uma consciência nesse momento, né? A gente comentou aqui sobre a alimentação, que a gente tem que ser saudável, certo? Que a alimentação vai ajudar nesse período de quimioterapia, aquela coisa toda que nós comentamos agora no comecinho da nossa live. Mas, meninas, a gente tem que pôr uma coisa na cabeça. Nós precisamos fazer exercícios, né? Às vezes eu falava assim, eu cansava de ouvir isso, de tudo que era médico. Ah, eu tô com dor aqui que eu não vou levantar os braços, dói minhas pernas. Flávia, exercício. Porque você tá entrando numa menopausa, né? Tá forçando uma menopausa. E isso são efeitos colaterais que, se você não se exercitar, a tendência é só piorar, porque você vai ficando parada, aquelas dores só vai vir. Ela vai pegando essas articulações de uma tal forma que você depois não vai conseguir mais andar mesmo. E pra mim, gente, nesses 3 anos que eu estou aí já, né? Vai fazer 3 anos que eu tô em remissão, essas minhas dores, elas vão e voltam, né? Tem tempo que eu não consigo nem erguer os braços, tanta dor, né? Principalmente aqui nas dobras dos braços e dos joelhos. Os meus joelhos tem hora que dói de tanto assim que eu não consigo nem subir e descer a escada, né? Mas pra mim são períodos que você vai, eles vão e voltam. São dores que eu nem costumo, assim, né? É até chato isso, porque todos os médicos falam, ah, isso é normal, vocês têm que aprender a conviver. E eu falava assim, não é possível que a gente vai ficar sentindo essa dor pro resto da vida, né? Mas aí, gente, realmente, você fazendo atividade física, tudo alivia, né? E principalmente pra gente que entra na menopausa por conta da quimioterapia, é importante fazer aquelas atividades físicas um pouco mais pesadas, né? Uma caminhada, por exemplo. A caminhada que a gente tem que fazer não é aquela caminhada por exemplo, de você estar olhando pros cantos, assim, não. É uma caminhada mais, assim, acelerada, para você poder fazer com que o seu corpo suba a temperatura. Olha que coisa engraçada, né? A médica, quando me falou isso, eu falei, ah, tá brincando, né? Isso não pode ser verdade. Porque ela comentou assim, que quando o corpo, né, quando você começa a suar muito, você acaba fazendo o quê? Você acaba regulando a temperatura do seu corpo. Então, assim, a tendência é você fazendo sempre essa caminhada, uma caminhada mais acelerada, você vai começar a dormir melhor, vai melhorar as articulações e principalmente vai regular essa questão dos fogachos, né? Que são muito ruins, né? Mais uma medicação que tem me ajudado bastante desde o começo, né? Desde quando eu fui diagnosticada, é o gabapentina. Então, se vocês não tomam essa medicação, conversem com o médico de vocês e peçam, porque ele ajuda bastante, gente.
Pra mim aqui, não só nessa questão dos fogachos, eu sentia uma pinicação no corpo, parecia que tava levando várias ferroadas. Isso é uma coisa que me ajudou bastante, né? Então, eu acabei me ajudando com relação a isso, né? Eu tinha muito fogacho de noite, nossa, de madrugada, às vezes eu acordava que com o corpo pegando fogo, que por muitas vezes ou eu tinha que tomar banho, eu tinha que sair do quarto, sabe, andar um pouco para ver se arejava e esfriava a temperatura do meu corpo. Então, assim, põe uma coisa na cabeça de vocês, né? No nosso grupo, né, no grupo que a gente criou de apoio para as mulheres, nós temos ali a nossa amiga Rejane. A Rê, ela se propôs, né, a fazer algumas atividades físicas e mostrar pra gente, nos ensinar algumas atividades básicas, mas importantes, pra gente estar sempre se mantendo o corpo, né, em movimento. E é importante, gente, a gente fazer esses exercícios, né, isso vai ser bom pra tudo, vai ser bom pra sua mente, porque eu mesmo, por conta da quimioterapia, no pós, né, pós-quimioterapia, eu tive insônia, né, não sei se vocês sofrem disso, mas eu sofri. E foi bem complicado regular essa questão do sono, né? Fiquei mais de um mês aí sem conseguir dormir. Aí depois que eu comecei a tomar essas medicações, né? O gabapentina, começou a fluir, eu comecei a dormir e as coisas começaram a melhorar cada vez mais, né? Então eu vou falar pra vocês que é uma coisa assim que, gente, tem que praticar esportes. Não importa o que vocês vão fazer. Uma caminhada já resolve? Já resolve, né? Você fazendo uma caminhada, você vai respirar, de preferência faça sozinho, né? Ou se for com algum acompanhado, evite ficar conversando, né? Fazer aquilo ali focado mesmo na respiração, que tudo isso, gente, vai só trazer benefícios para vocês. Então, comendo, né, comida saudável e praticando esporte, essas dores neuropáticas, né? Elas vão melhorar e bastante. Então, amiga que perguntou para mim, vai passar sim, amiga, pode ficar tranquila, né? Pode vir em algum momento aparecer de novo, mas não com tanta intensidade, né? Então é só esse período mesmo de quimioterapia. Aí, gente, o pós demora também um pouquinho, porque até o seu corpo, sabe, eliminar tudo aqueles resíduos da quimioterapia, ainda vai uns 2 meses ainda para você ficar totalmente limpa. Por isso a importância, nesse período, vocês tomarem muita água. É importante isso, tomem bastante água. Quanto mais água vocês tomarem, principalmente nos primeiros dias que vocês fizeram a quimioterapia, é importante para vocês eliminarem. Quanto mais vocês eliminarem essas substâncias, né, no xixi, mais rápido o seu corpo se restabelece, né? Até a gente brinca, quando a gente tá começando a se restabelecer, vem outra quimioterapia. E aí, assim, esse é um ciclo vicioso, mas é assim que funciona, né? Então, a gente acaba sofrendo esse pouquinho, mas eu prometo pra vocês, meninas, que a tendência é melhorar. Se vocês começarem a fazer uma atividade física, né, começar a se alimentar melhor, deixar de ser sedentárias, né, eu tenho certeza que tudo isso aí vai sumir. Vocês vão ver que vocês vão ter essa questão bem mais tranquila, né? Bom, meninas, tem alguns outros efeitos colaterais, isso varia, até porque a gente não se pode comparar de coleguinha para coleguinha, porque cada uma tem o seu organismo. Tem alguns efeitos colaterais, eu vou falar de mim, né? Por exemplo, eu desenvolvi a minha pressão alta, né? Então, eu tenho um problema com a pressão alta, preciso tomar medicação. Aliás, eu tomo até hoje a medicação. Então, ela pode não só mexer com a pressão, ela pode mexer com a questão do intestino. Tem meninas que ficam por muito tempo para até conseguir se regularizar, né? Tem pessoas que acabam ficando com o intestino preso, a pele fica bem seca, né? Isso é fato, então a gente precisa estar sempre muito bem, como é que chama? Hidratando o corpo por conta disso, né? Então são alguns efeitos colaterais que a gente tem. E a fadiga, né, gente? A fadiga é uma coisa que a gente desenvolve por um bom tempo. No período da químio, no período da rádio também ela vem, ela aparece, né? E eu confesso que no começo eu achava que eu não ia voltar ao meu normal mais, porque chegou a um ponto de eu ter que lavar uma louça, ter que sentar para descansar, porque a fadiga me tomava conta, né? Mas eu prometo também para vocês que isso passa. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas quando você for eliminando esses efeitos colaterais, né? Saindo esses resíduos do corpo, a vida volta ao normal de novo. E tem umas meninas que me perguntaram se a quimioterapia engorda. Eu falo que não é o engordar, eu falo que é o inchaço.
Porque nesse período, essas medicações, elas têm muito corticoide, né? E o corticoide faz com que a gente incha, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu terminei a quimioterapia, eu tava pra casa dos 85, 86 quilos, né? E eu, com menos de um ano, eu consegui. Hoje eu tô com 72 quilos, né? Eu pretendo, né, perder um pouco mais. Mas, assim, o inchaço foi eminente. Eu acompanhei pelas minhas fotos, né? Eu acompanhava o cabelo e comecei a acompanhar o meu rosto também, que começou a afinar um pouco mais. Então, eu digo pra vocês que eu acredito que ela não engorde. É que a gente fica realmente muito inchado. Por isso a importância, depois, no pós, a gente continuar com essa questão da comida saudável, né, não tomando refrigerante, essas coisas, para auxiliar a gente ter uma vida, né, mais saudável e a gente não ter o risco de ter uma recidiva, porque todas essas coisas elas são inflamatórias, né? Então, pra gente que já passou por isso, né, não custa a gente tentar esforçar um pouquinho, né, pra gente ser um pouquinho mais saudável. Bom, eu acho que o que eu tinha que falar das quimio são essas, né? Hoje, né, principalmente hoje, coincidiu da gente estar fazendo essa live no Dia Mundial, né, do combate ao câncer. Então, mais que nunca, a gente tem que estar sempre orientando os nossos amigos, familiares, para que se cuidem, que façam os seus exames de rotina, né? Porque, gente, tudo que é no comecinho é tudo tão mais simples de ser resolvido. Não que quando a gente é diagnosticada em casos mais avançados, não tem mais jeito. Ah, vou morrer. Não, não é assim, gente, que funciona. Mas aí a gente sofre mais, né? Porque aí vem aquele tratamento pesadão, cheio de drogas pra gente, né, combater aquilo. E a gente acaba sofrendo e ficando muito debilitadas, né? Então, por isso a importância da gente estar sempre se preocupando em comer bem, né? E tá evitando essas comidas, né, no caso desses embutidos, essas coisas industrializadas que causam tanta inflamação nas nossas células, pra gente não desenvolver esse tipo de doença, né? Eu vou deixar aqui para as meninas agora, quem tiver alguma pergunta, que de repente ficou alguma coisa aí que eu esqueci, que eu pulei, ou alguma coisa que não colocou aqui, que eu fico na dúvida, coloquem aí, meninas, qual que é a dúvida de vocês. Pode colocar aqui que eu vou responder. Mas eu acho que a questão maior, né, da quimio eu já falei que a questão do cabelo, né, é um tabu muito grande, mas é uma coisa que a gente, né, nunca tá preparada, mas é uma coisa que a gente tem que achar forças, né, se olhar lá pra dentro, né, e pedir pra Deus, falar, Senhor, essa chegou a hora, né, porque eu acho que pra mim só caiu a ficha mesmo. Todo o meu tratamento eu falo que parece que eu me anestesiei, né? Eu fui vivendo, né? Fui no hospital e só caiu mesmo a ficha quando eu fui passar no pós-cirúrgico, que aí o médico comentou, né? Que aí veio o resultado da biópsia, né? Que aí passa de novo, né? Tudo aquilo que sai da gente vai para uma nova biópsia. E aí a médica comentou, né? Que tinha pegado os meus linfonodos e por conta disso eu ia precisar fazer quimioterapia. Aquele dia a bomba caiu. Aí que caiu a ficha do que estava acontecendo comigo, né? Até então, eu não sei, eu fiquei anestesiada. Tava simplesmente... Tava passando os dias ali, fazendo meio que no automático, né? E realmente a quimioterapia foi algo que mexeu muito, 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 muito comigo. E não só pela questão do cabelo, porque a gente se sente tão fragilizada nesse momento, né? A gente fica naquela preocupação de como é que vai ser as coisas, né? Por isso é importante a rede de apoio, né? E eu sei que muitas mulheres, infelizmente, não têm essa rede de apoio em casa. E aí a rede de apoio somos nós do grupo, né? É uma incentivando a outra, é uma falando não desiste, né? Calma, tenha paciência, né? Mas eu sei o quanto que tudo isso mexe com a gente, né? E de todas as etapas, realmente a pior... Não sei se é uma das piores, né? Porque é como eu comentei a princípio sobre a questão da cirurgia, né? Pra quem faz a mastectomia, também é uma situação difícil, né? Já não basta você estar ali perdendo uma parte de você, aí vem a quimioterapia, te deixa você debilitada, você não consegue mais ser aquela pessoa que você era antes, você não consegue mais ser aquela pessoa responsável, né? Então, assim, é uma coisa, assim, muito, muito complicada, né?
Então, eu vou... Peraí que eu vou ver aqui quem é que tá... Ah, peraí, acho que a Rê tá querendo entrar. Claudinha, espera só um pouquinho, deixa... Ô, Rê, vou fazer o contrário. Deixa eu conversar com a minha amiga Claudinha, que tá pedindo pra entrar aqui. E aí, em seguida, eu já chamo você. Só um minutinho, Rê, segura as pontas. Claudinha? Não foi? Aê! Ai, meu Deus do céu, eu pedi para entrar sem querer. Ah, entra aí. Gente, essa aqui é minha amiga Cláudia. Claudinha, beijo para você participar aqui comigo. A Cláudia, ela tem um esposo, né, que está passando por uma etapa difícil e a gente, ela é professora e a gente acaba, né, se encontrando porque eu levo todo dia os meus sobrinhos para a escola. Conta aí como é que está sendo essa experiência com seu esposo. Como é que ele está primeiramente, né? Ele está bem? Tá melhor, tá fazendo a químio, agora ele vai passar por um processo, vai mudar, né, a químio que ele tá fazendo, né, ele tá fazendo um tipo, mas conforme eu tava tomando muito comprimido, acho que não tava fazendo tão bem pro fígado, né, que o dele é no pâncreas. Mas esperamos, né, que agora com essa mudança, né, ele reaja cada vez melhor, né? E realmente, como você estava falando, é impactante. Você saber da notícia, você lidar, como lidar, você como, né, como sendo a paciente, né, e eu aqui como sendo a pessoa ao lado do paciente, são relações, são sentimentos, acho que sensações, sentimentos muito parecidos, né? Mas conseguiremos aí, né? Você já, graças a Deus, está aí maravilhosa, né? E Graças a aqui Deus, também tudo vai ser bem. da mesma forma. Eu Eu, já tive do lado eu antes de ser paciente, eu fui acompanhante e eu estando dos dois lados, Claudinha, eu não sei te dizer qual que é o pior, porque quando a gente está como acompanhante, a gente quer ajudar e não sabe como. não E sabe quando a gente como. é o paciente, a gente quer ajuda, mas não sabe, porque às vezes tem hora que a gente se entende. É uma coisa, é um misto, é uma montanha-russa de sentimentos. Que tem hora que você quer ficar sozinha, mas você não quer ficar sozinha. Tem hora que você. É uma coisa muito de louco, né? Então, essa rede de apoio, é o que eu falo, tem que ter uma paciência, tem que se cuidar mais do que o próprio paciente, porque eu tiro pela minha mãe, que cuidou tanto do meu pai, chegou um ponto que ela estava ficando mais doente do que ele, né? Tava vivendo a doença dele, né? E ele falava assim, não, calma, você tem que separar as coisas, né? É apoio pro pai, mas tem que também se cuidar de você, né? Não se deixar se abater tanto, porque ela, depois que ele faleceu, então, tanto é que ela desenvolveu a depressão, né? Pra você ter uma noção de como a situação é intensa para ambos os lados, né? Então, você se Uhum. cuida também, porque você é uma pessoa Ah, mas você maravilhosa. Tem que estar me para deu mentor. dicas Essa maravilhosas, viu? Você me deu mulher é dicas maravilhosa, tem uma maravilhosas. energia, gente, é maravilhoso. Aonde a Claudinha tá, não tem tristeza. Onde ela tá ali, a gente sempre tá sempre rindo com ela. Então eu imagino, quando ela contou do esposo dela, eu já percebi que tinha algo de errado, porque ela sorria, mas ela sorria só pra fora, né? A gente sabia que não tinha, tava acontecendo alguma coisa. Quando ela dividiu comigo isso, eu falei, meu Deus, né? Você vê como é que abala, né? A doença, ela não abala só a pessoa, ela abala toda a estrutura familiar, né? É bem Isso. complicado. Mas assim, eu sou grata que não passei essa rede de apoio, né? Que você está aí, né, desenvolvendo, aí ampliando com as pessoas, ela faz, nossa, vocês não têm noção de como é bom, né, porque a Flávia, ela foi uma pessoa que me orientou em muitos aspectos, né, de como agir, porque às vezes você fala assim, nossa, a pessoa não quer comer nada, a pessoa não cheiros, né, como você falou dos cheiros, de barulhos, né, e eu estava vivendo tudo aquilo sem saber o que estava acontecendo. Porque aí você imagina, nossa, mas está fazendo isso, às vezes está é um início de depressão, não tem como, esse barulho sempre escutou, esse tipo de alimentação esses sabores são sabores, né, habituais.
Mas, assim, você me deu uma outra perspectiva, né? Uma outra forma de estar olhando para isso e entendendo que o organismo está passando por um processo que é próprio, né? É próprio e cada pessoa vai passar de uma forma diferente. Então, essas conversas é, são extremamente importantes, esse fortalecimento aí que você está aí engajada. Ah, eu agradeço. Obrigada mesmo pelo apoio. Que nem eu falei, quando eu fui diagnosticada, a primeira coisa que eu fiz foi ir para as redes sociais, né? Só que eu senti um pouco da falta do acolhimento, né? Porque é tanta informação que você não sabe o que fazer com tanta informação, né? E aí faltou, né, aquele acolhimento. E quando eu criei o grupo, eu sempre falo para as meninas, gente, acolha quem está entrando, né? Fala, calma, respira, não é o Você fim do charcuta, né? mundo. Porque não é fácil. Não é fácil porque a gente sabe que a gente quer ajudar, mas não sabe como, né? Então, por isso que nesse nosso grupo a gente não tem só pacientes, a gente tem também os acompanhantes, né? Porque tem muitos que querem entrar para saber como lidar, então fica numa situação muito delicada, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo falar rapidinho aqui com a Rê. Rê, vou mandar liberar a sua entrada agora. Entrou e Rê. Oi! Oi! Do nada entrei aqui. Não estava esperando. Ah, não tô te vendo. Não sei Não tá por me vendo? quê. Não tô te vendo, mas vamos conversando então. Estava aqui ouvindo você falar com a Cláudia aí e a Cláudia ainda tá aí, ó. No computador dá para ver nós três. Eu tô vendo aqui, nós três. Eu, você e a Claudinha. Ah, então. Eu Tá estava ouvindo você falar. ligado o meu vídeo? Tá ligado, Claudinha? Meu Deus, como é que eu saio daqui? Não sei. Tem um botãozinho aí na hora que você aperta a tela, sair. Aí você sai. Mas enquanto você não sai, eu vou falando então. Vocês estavam falando de rede de apoio, né? E eu acho que é o principal da quimioterapia, né? Que é a, o rede de apoio, né? Ter a pessoa do lado acompanhando você em todos os momentos da quimioterapia. Isso é primordial para a pessoa, porque ela está muito debilitada, né? Está sentindo coisas que ela nunca passou na vida. Então, assim, é muito estranho, né? Sentir tudo isso. Então, tem que estar ali aquela pessoa te ajudando, te apoiando, né? Sentindo com você, né? Não é fácil, a quimioterapia, mas é o que a Flávia estava falando. É essencial ter tudo isso. E quando veio o grupo, né, eu estava totalmente perdida, né? Eu estava bem no comecinho da quimioterapia. E hoje eu estava falando com uma amiga minha, Camila, e hoje faz 3 anos, né? E a gente se conheceu e ela me viu naquele momento complicado, né? Porque ia passar na oncologista, a primeira vez que passa na oncologista. Então, assim, você já teve a primeira quimioterapia, você já tomou aquele susto. Aí você vai passar na oncologista para levar os exames, o primeiro exame que você faz depois da, da quimioterapia, né? Para ver se diminuiu o câncer. Então, eu tive isso, né? E foi uma surpresa enorme ver que estava diminuindo, estava funcionando a quimioterapia. E eu conheci a Camila justamente nesse dia, né? E ela me explicando, né? Que a gente ganhou um pente, né? E eu tava com careca, eu tava careca. Aí eu falei, vai pra que esse pente? Aí ela falou assim, ó, peraí que eu vou te mostrar. Pra quê?
Aí ela foi e mostrou a carequinha dela e o pente para alisando o cabelo. Eu falei assim, meu Deus do céu, que felicidade, né? Ela já estava no final do tratamento dela e aquilo ficou na minha cabeça até hoje, né? E hoje a gente estava comemorando isso, comemorando, né, que a gente, né, nós sobrevivemos, né? E passamos, vamos dizer assim, bem por tudo, né? Não foi fácil, é claro, né? Porque senti vários sintomas, é uma coisa assim, muito ruim, né? Os enjoos, as dores, e saber tentar lidar, né, com essa falta de apetite que a gente tem muito no tratamento, né? É bem complicado mesmo, né? Mas quando eu vejo assim que nós, né, Flávia, nós conseguimos passar por tudo isso, tá aqui hoje falando com todo mundo, realmente isso vai passar, é uma benção. Eu sinto Eu assim. queria que a gente sabe que, infelizmente, muitas guerreiras que começaram com a gente, né, não chegaram conosco aqui em terra firme, mas eu gostaria muito que todas, né, todas estivessem como nós estamos, né, bem. É claro que sequelas ficam, né? A gente não está aqui para falar que não vai ficar, porque fica, algumas coisas ficam. Até eu costumo dizer que é um passo, eu falo que a música é a mesma, mas conforme você vai avançando, você vai aprendendo passos novos e você vai ter que ir convivendo com aquilo. Não, agora não é mais esse passo, agora é outro. Mas dá para a gente conseguir, né, superar tudo isso, né? E eu fico muito triste de ver meninas que nem terminaram, estão voltando para trás de novo, né? Que a gente já tem vários casos no grupo. Quero até deixar aqui já um abraço, porque enquanto a gente está falando aqui, uma delas me mandou mensagem que ela está internada, que é a Kellen, né? A Kellen é uma guerreira, assim, foi a primeira que eu puxei para o grupo de WhatsApp. E eu tenho uma ligação muito forte com ela e a Sabrina, são duas guerreiras, assim, que eu tenho, sabe, coração mesmo apertado ali quando elas ficam ruins. E é triste porque as duas, quando começou a andar para frente, volta para trás, aí teve uma recidiva. Aí assim vai indo. Eu queria que todas vocês tivessem a oportunidade de estar assim bem como eu, como a Vanessa, como a Rejane, né? E porque, gente, é tão gratificante, né, Rê, a gente olhar. Por isso que eu falo para as meninas, né? Registrem isso de alguma forma, que seja através de foto, que nem a Regiane, cada um superou de uma forma a doença. A Regiane, ela fez a vida dela um diário de vídeos, né? E hoje tenho certeza que quando a Rê olha para trás e vê os primeiros vídeos, fala, gente, eu passei por isso e eu consegui, tô aqui. Eu não fiz dessa forma em vídeos, mas eu fiz em fotos, principalmente com relação ao meu cabelo, quando começou a crescer, e olhar para trás e falar, gente, eu venci, eu tô aqui, sabe? É uma vitória. Por isso que eu sempre falo para as meninas, né? Comemorem cada etapa. Né? A gente fala muito sobre a questão de bater o sino. Ah, mas só bate o sino quando passa dos 5 anos. Não, gente, ninguém sabe se vai estar. Eu mesmo, eu quero daqui 5 anos estar lá para me bater o sino dos 5 anos. Mas eu não sei, eu vou comemorar hoje. É hoje que eu terminei a quimioterapia? Bora bater o sino. Ah, hoje terminei a rádio. Vamos comemorar. Porque só quem está passando, não só o paciente, que eu sei que tem muitos acompanhantes aqui também hoje aqui na nossa live, ele tem que ser comemorado, né? Porque são situações assim, gente, que é muito complicado, né? E quando a gente consegue vencer, eu mesma achei que eu não fosse aguentar na quimioterapia. E olha que eu fiz só 4, né? Tem mulheres que fizeram 6, tem mulher que faz aqueles protocolos de 12. Meu Deus, eu fico pensando. Olha, eu fiz 8. Essa minha amiga Camila fez 16, né, na época. Então, quando eu vi 8, já fiquei, eu falei, meu, loucura isso. Maquiada.
E aí, com 16, eu falei, meu Deus, é bem mais nova que eu. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, ela é guerreira mesmo, porque não é fácil, né? Você receber tanta quimioterapia e depois você sair ainda bem, né? As meninas reclamam muito, né, das reações que estão tendo agora. E eu falo uma coisa para vocês, tem que ser muito bem trabalhado isso, muito exercício físico, alimentação, entendeu? Hoje eu não tenho mais essas dores, graças a Deus, assim, né, me livrei, vamos dizer, praticamente. E, assim, claro que eu tenho ainda um pouco de reação por causa do tamoxifeno, mas é muito pequena, porque, igual a médica falou, a atividade física faz com que você fique bem, né? O corpo reage bem, né? Então, por isso que eu tô aqui, né? Graças a Deus. Então, é isso, é o que eu falo sempre para as meninas. Cuide, faça o que tem que fazer, é necessário isso, tem que passar por isso, não tem outro jeito, mas no final a gente fica bem, né, Flávia? Não, é assim, a gente, é que eu falo, é uma avalanche, mas a gente consegue depois pegar os caquinhos e recomeçar, Sim. né? E a gente, eu sempre comento com as meninas que o câncer, o tratamento, né, quando você é diagnosticada, ele não é o fim, gente. Ele é um começo, ele é um recomeço de uma nova oportunidade. É como se Deus estivesse te dando uma oportunidade de você apagar tudo que você fez para trás e fazer dali para frente sua vida melhor. E eu sempre costumo dizer isso, e eu a rede prova, a gente vê no grupo, gente, não tem como passar por uma experiência dessa e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. A gente muda, a gente começa a ter percepção de coisas que a gente passava despercebida. A gente fala, nossa, olha, nunca reparei isso. Por quê? Porque a gente vive nessa loucura, nessa coisa de correr, só quer viver e sabe, nessa coisa do dia a dia, da correria, e esquece de viver a qualidade da vida da gente, né? Então, quando a gente... isso aconteceu com todo mundo, mas acho que o povo já esqueceu com a pandemia, quando freou todo mundo, falou, pronto, ninguém mais vai viver não, tá? Parou, né? E a doença é uma coisa assim que aí é um medo a mais. Será que eu vou conseguir ver isso? Aí você quer fazer tudo aquilo que você não fez a sua vida inteira, você vai querer fazer naquele momento, né? Então, por isso que eu falo, aproveitem enquanto vocês podem, né? Então, deixa eu falar um pouquinho da como foi a minha quimioterapia, né? E, assim, eu aprendi tudo. A me alimentar melhor, a tomar remédio, porque até tomar remédio a gente tem que aprender na quimioterapia, porque tinha vezes que eu estava com enjoo e eu tomava o remédio de enjoo com o estômago vazio. Olha que loucura isso. Então, assim, até isso a gente tem que aprender no tratamento, né? Principalmente quando a gente está na quimioterapia. Os remédios de... como é que eu estava falando com você hoje, né? Diarreia, para a prisão de ventre, quando não solta, prende, né? Essa loucura, né? Eu ficava assim, essa semana eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Eu ficava assim, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo essa semana? Ou era presa, ou solta demais, né? Então, é uma montanha russa de situações, né? Era uma coisa assim louca, nunca era igual a mesma semana. Sempre tinha sintomas diferentes, umas coisas assim, meu Deus do céu. Às vezes quando eu lembro, eu falo, como é que eu consegui passar por isso? Nem eu sei, mas graças a Deus eu passei. Mas eu aprendi também a tomar os remédios certinho, né? E aí depois que eu fui entender, porque quando a gente pega lá os remédios no primeiro dia que a gente vai no hospital, eles dão um monte de remédio pra gente, né? E eu não entendi por que tanto remédio, né? Aí depois começou a... Você entendeu que era um kit de emergência, né? Sim, tem que ter esse kit de emergência, então, porque lá tem remédio para aprender, para soltar. Você sabe que, pelo que eu vejo com as meninas, que eu sempre falo, gente, vocês não receberam o kit quimioterapia, não? Não, então, eu acho que é uma coisa que todo hospital deveria ter. Pelo menos nós duas, a gente se trata do Hospital da Mulher, pelo menos lá
eles já fazem, gente, já dava a receita completa, aí a maioria dos remédios eu sempre devolvia, porque o único remédio que eu tomei mais foi os de enjoo, mas o restante das medicações eu sempre devolvia, porque graças a Deus não precisei usar, né? A afta na boca também dá muito. A afta na boca, meninas, é quando a imunidade está muito baixa, por isso vocês têm que tomar. No normal, né, a gente já sente quando, assim, a pessoa, né, a gente até brinca, né? Ah, tá com afta, tá com a imunidade baixa. E aí, na quimioterapia, em mim deu, mas também tomei uma vez só o remédio, também já sarou. O que me pegou mais foi o enjoo. O enjoo realmente foi uma coisa que realmente foi complicado. Eu aprendi bem tomar o remédio do enjoo, porque assim, o que eles davam lá no hospital era muito fraco para mim. Então eu comecei a tomar aquele Vonal, que é bem forte. Só que um dia, sem pensar, eu tomei com o estômago vazio. Ixi. Eu passei mais mal do que na quimioterapia. Eu passei assim, eu quase parei no hospital por causa disso. O remédio com estômago vazio é complicado. É bem complicado. Então, assim, a gente, né, que eu tô falando para vocês, a gente aprende com o tratamento. Então, quando a gente vê as meninas já sofrendo, toma isso, não quer dizer que seja obrigado a tomar, gente, sabe? A gente sempre fala, vai no médico. Por quê? Porque lá no médico ele já dá aquele kit para Nistatina, Limosec, sabe? Tudo. Então, é um remédio completo, né? Ele já sabe o que você vai estar passando, né? E eu assim, igual eu e a Flávia, a gente passou pela mesma coisa, né? E não foi fácil, né? Mas aprendemos. E eu acho que é isso que faz com que a gente continue com o grupo, esteja assim com vocês, né? Nesse momento tão complicado, né? E sempre, sabe, peça ajuda, porque tem gente que às vezes fala assim, não vou falar no grupo, não tenho vergonha, né? Eu acho que tem que ser falado, sim. Pede ajuda, né? Que a gente está aqui para isso. E está sendo bem legal esse momento, né, Flávia? Tá sim, a gente tem esse grupo já tem 2 anos, que a gente, o do Facebook já tem 3 anos que a gente criou, e agora a gente está com o do WhatsApp, né, que também já fez 2 anos agora em outubro, e a gente tem, graças a Deus, estamos vendo assim, é que eu falo, a correntinha está só aumentando, né? Muitas meninas que a gente acolheu, né, há algum tempo atrás, né, que acalmou, conversou, ajudou a passar pelo tratamento. Hoje eu vejo essas mesmas meninas ajudando outras mulheres, né? Então, essa correntinha está só aumentando. Então, a gente está se encerrando aqui também, que já está passando de 1 hora, daqui a pouco vamos cortar a nossa live aqui. Só falando para as meninas que, para quem já está no grupo, já conhece, né? Sabe a nossa estrutura que a gente tem. Eu estou lá, sou responsável pelo grupo, mas graças a Deus eu tenho a ajuda aí da Rejane, eu tenho a Vanessa, tenho a Graciane e tenho a Priscila, que então me ajudam bastante a ajudar a auxiliar as meninas, porque são muitas, tem hora que a gente não consegue dar conta, mas a gente está ali, né, prontamente para estar ajudando no que a gente pode. Às vezes a gente não pode ajudar eu queria poder ajudar com dinheiro, com muitas coisas, mas infelizmente nós também estamos tudo na mesma situação. Mas pelo menos os ouvidos, né, pra gente ouvir, pra gente brincar, a gente ri, a gente chora. É assim o nosso grupo. Então, se você... Só que um detalhe, esse grupo nosso do Facebook, eu tenho 2 grupos, né? Tem um pessoalzinho que tá misturado aqui, que é um só de mulheres e tem um outro que tem mulheres e homens. Mas no WhatsApp, gente, é só para mulheres, tá bom? A gente restringiu, até porque é um grupo mais íntimo, né? Então, a gente colocou só mulheres. Então, se vocês ficarem sabendo de alguma pessoa que está passando pelo tratamento, está tendo dificuldade de aceitar, né, ter essa questão, assim, sabe, de procurar informação, vem para o nosso grupo, né? Vem, pede vou deixar depois aqui o telefone, né, o link para vocês entrarem no nosso grupo, porque é muito importante, né? E é aquela coisa, a correntinha, uma ajudando a outra, auxiliar, as acompanhantes também, a gente tenta mostrar o nosso lado, porque aí fica mais
não sei se fica mais fácil, mas pelo menos dá para entender um pouco como é que é a cabeça de um paciente oncológico, porque tem hora que a gente, que nem o que eu falei para a Claudinha, tem hora que não, a gente nem mesmo se entende, né? Porque essa montanha-russa de sentimentos é muito difícil. Mas obrigada por todos vocês que estiveram aqui acompanhando, né? Espero ter conseguido passar um pouquinho mais sobre o que é a quimioterapia, né? E se ficar alguma dúvida, depois me chama aí no grupo, para mim tentar depois responder alguma pergunta que ficou fora. E na próxima semana a gente vai vir com outro tema, né? Legal. Para auxiliar na medida do possível aí com as meninas, que esse é o nosso objetivo, né, Rê? A gente está trocando essa experiência para mostrar que não é difícil, mas não é impossível, né, Rê? É isso que eu sempre falo para todas, né? Que é difícil o processo, né? Mas que depois passa, né? Olha que olha a Flávia, a Vanessa, todas as meninas, né? Que já estão no final do tratamento, que já está em remissão. E eu sei que é complicado, mas vai passar, meninas. E aproveitando, né? Você já falou aí, mas vou deixar aqui meu recadinho também, porque é importante lembrar, gente, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, só que tem como se prevenir, né? Então, previne-se, vá ao médico, né? Não deixe para a última hora, né? Tudo tem como se arrumar, entendeu? Tudo tem solução. Então, cuide-se, tá bom? E é isso, Flávia. É isso, meninas. Obrigada pela companhia. Terça-feira, então, não esquece, temos mais um encontro, né? Toda terça-feira a gente vai estar aqui, né, rebatendo um papo com vocês, trocando essa experiência. E é isso, meninas. Obrigada mais uma vez. Uma ótima noite para vocês. Que Papai do Céu venha aí trazendo para vocês o que vocês estão precisando nesse momento, né? Eu sei que tem umas que estão precisando de paciência, tem outras que estão precisando de uma luz, aliviar as dores. Então, que o Papai do Céu venha ao encontro de vocês, trazendo aí que cada um está precisando nesse momento, tá bom, meninas? Beijo, boa noite. Tchau, obrigada aí pela live de hoje. Tchau, valeu. gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima.